Existem 10 classes de palavras na língua portuguesa. Vocês começam a aprender sobre essas 10 classes já no ensino fundamental 1. E uma dessas 10 classes é o verbo, que vocês estudam no ensino fundamental 2 e também estudam no ensino médio. E o verbo é uma dessas 10 classes que é variável. Por que ele é variável? Porque ele vai concordar com o sujeito que está na oração, em número, pessoa, modo e tempo. Apenas quando o verbo é impessoal é que ele não terá sujeito para concordar. A oração terá apenas predicado, não sujeito. Como, por exemplo, o verbo que indica o fenômeno da natureza. Quando isto acontecer, eu tenho uma oração sem sujeito. E existem também outras formas de nós identificarmos as orações sem sujeito, como o verbo haver, no sentido de existir, verbo fazer, indicando o tempo decorrido, e outros também. O verbo ele pode indicar uma ação. 2/3 dos eleitores votaram nos partidos da oposição, praticaram a ação de votar. Vocês estão vendo que o verbo votaram aqui, ele está concordando com o sujeito 2/3 dos eleitores. Portanto, ele está na terceira pessoa do plural, né? Porque 2/3 se referem a eles, né? Na terceira pessoa do plural, do modo indicativo do tempo pretérito do passado. Então, ele está no pretérito do modo indicativo. O verbo ele pode indicar também estado, modo de estar. O povo está descontente com as decisões do governo. De que modo o povo se encontra descontente? Então, eu tenho aqui um verbo indicando estado. Mas vamos relembrar o que a gente estudou também no ensino fundamental. Quando eu tenho um verbo que está entre o sujeito e entre um estado, uma característica do sujeito, eu digo que ele é um verbo de ligação, chamado VL, porque ele faz a ligação da característica ao sujeito. Qual é o estado em que se encontra o povo? Qual é o estado? Está descontente. Então, esse verbo aqui, que me indica estado, ele está fazendo essa ligação da característica em que se encontra o sujeito ao próprio sujeito, o povo. Então, ele é um verbo de ligação. E o verbo pode indicar fenômeno da natureza. Segundo a meteorologia, choverá em todo o domingo. E as conjugações dos verbos, as suas terminações. Os verbos, eles podem terminar na primeira conjugação, que termina em ar. Por exemplo, viajar, acabar, amar, sonhar. Em segunda conjugação, quando termina em er. Viver, conhecer, ou em or, como contrapor. Os verbos terminados em or, por compor, terminados em or, como por exemplo, por, compor, propor, etc., são considerados da segunda conjugação, pois tem origem no verbo poer. E temos a terceira conjugação, que termina em ir, como por exemplo, sorrir, partir. A estrutura do verbo. Um verbo é formado por radical, vogal temática, tema e desinências. Isso vocês começam a aprender no 7º ano do ensino fundamental 2. Vamos relembrar. Radical
é o núcleo significativo do verbo, a parte mais importante, a sua base. Aqui se agregam os demais morfemas. Mas o que é morfemas que eu não aprendi no Ensino Fundamental 2? Morfema é o seguinte: a cada uma das unidades mínimas e significativas que reunidas formam as palavras, dá-se o nome de morfema. Então, o radical, essa parte mais importante, essa base do verbo, que junto a outros morfemas formam o verbo como um todo. Por exemplo, aqui nós temos o verbo falar. O radical do verbo falar é fal. Nós temos o verbo comer. O radical do verbo comer é com. A parte mais importante, né, que a partir dela outras serão formadas. E parte é o radical do verbo partimos. Muito bem. Para quem não se lembra, para achar o radical do verbo, quando ele não está no infinitivo, eu coloco no infinitivo e tiro a sua conjugação. Aqui o verbo falar e comer já estão no infinitivo. O que eu faço para achar o radical? Tiro a sua conjugação. Aqui ele está pertencendo à primeira. Verbo comer, vou tirar a sua conjugação, a sua terminação. Né? Pertence à segunda conjugação. Partimos não está no infinitivo. Para localizar o radical, eu vou colocar este verbo no infinitivo. Coloco ele no infinitivo. Retiro a sua conjugação, a sua terminação que termina em ir, terceira conjugação. O que sobra é o meu radical. Então, o meu radical é parte. Já a vogal temática é outra estrutura do verbo. O que é a vogal temática? É a vogal inserida logo após o radical, indicando se o verbo está na primeira conjugação a, na segunda conjugação e ou na terceira conjugação i. Aqui no verbo falar, vamos seguir o mesmo exemplo do verbo falar. Deixa eu apagar aqui. Verbo falar. Bom, eu sei que o meu radical é fale. Tá aqui ele. Tá aqui o meu radical. A vogal que está coladinha ao meu radical, que está inserida logo após ele, é A. Tá aqui ela. E essa minha vogal A, ela está indicando que o verbo falar pertence à primeira conjugação. A primeira conjugação. Então, fal é o radical do verbo e A, que é essa vogal que vem coladinha ao radical, indicando se pertence à primeira conjugação, à segunda ou à terceira, é a minha vogal temática. Então, tá aqui. Aqui eu tenho radical e vogal temática, que é o A. Muito bem. O tema é aquele que... O que é o tema? O tema nada mais é do que o radical e mais a vogal temática.
O radical mais a vogal temática, ela forma o tema. Então, o meu radical de falar é fal, né? F-A-L. A minha vogal temática é a A. Se tema é radical mais vogal temática, o meu tema é fala. Então, fala é o tema do verbo falar. Então, ao radical acrescido da vogal temática, dá-se o nome de tema. A quarta e última parte da estrutura do verbo são as desinências. As desinências são os demais morfemas, deixa eu destacar aqui, os demais morfemas que são responsáveis pela flexão de números, está na primeira, segunda ou terceira pessoa do tempo, presente, pretérito, futuro, do modo indicativo, subjuntivo, imperativo, acrescentados logo após a vogal temática. Bom, aqui nós temos o verbo falávamos. Para achar o radical, coloco ele no infinitivo, tiro a sua conjugação. Então, a sua conjugação é ar, primeiro, tirei. O que sobra é o meu radical. Tá aqui. A minha vogal temática é aquela vogal que vem logo após ao radical, que vai me indicar se esse verbo pertence à primeira, segunda ou terceira conjugação. Como aqui eu tenho a vogal A, então a vogal temática A está me dizendo que pertence à primeira conjugação. E a soma do radical mais a vogal temática é igual ao tema. Então, fala é o meu tema. Bom, eu sei que a desinência, as desinências vêm logo após a vogal temática. Então, tá aqui. Radical, vogal temática. Então, o que vem após é vamos, é a minha desinência. Bom, a desinência, ela vai indicar número, pessoa, tempo e modo. Aqui, a desinência modo temporal vai ser identificada pelo vá. Falávamos. Está me indicando que pertence falava, tá? Falava, ele falava. Está me indicando que pertence ao pretérito imperfeito do modo indicativo. E qual é a desinência número pessoal? Mos está me indicando que pertence a nós, né? Nós falávamos, né? Então, aqui, pelo mos aqui, né? Falávamos, vamos, pertence à primeira pessoa do plural, nós. Isso são as desinências. Agora, no final dessa videoaula, eu sugiro que vocês façam um fichário, um resumo ou um mapa mental sobre o conteúdo de hoje, sobre conceito de verbo, conjugações do verbo e estrutura do verbo, porque isso vai ajudar vocês na realização dos exercícios. Eu coloquei aqui 2 exemplos, tá? De um fichário e de um mapa mental. Não tem a ver aqui no conteúdo desenvolvido. Aqui está falando de estrutura e formação de palavras, que é o nosso próximo conteúdo, tá? E aqui está falando de conjunção, certo? Botei de forma aleatória como exemplo.